Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra escrita por Mateus, no capítulo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler então, com a ajuda de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. Queridos irmãos, a Irmandade tem conhecimento do conteúdo deste capítulo, que Mateus, que era discípulo do Senhor, escreveu, deixando aqui relatado este fato que aconteceu com o Senhor no princípio do seu ministério, logo depois, quando ele foi batizado. Ele então passou por um período de grande consagração a Deus, jejuando, e o jejum foi prolongado. E depois de todo esse tempo que ele jejuava, ele em espírito, ele passou por uma grande tentação. Foi levado no deserto e ele então teve ali encontro com o diabo, cujo trabalho
era desfazer a obra redentora que estava sob o cuidado do Senhor. E fazer isso logo no princípio, quando então começava Jesus a realizar a obra que o Pai lhe havia designado a fazer. Foi batizado e veio então este momento de consagração, quando então o inimigo, vendo que ele se entregava totalmente a serviço do Pai, queria então deturpar esta obra grandiosa que estava sob sua responsabilidade de fazer para o bem da humanidade. Ele sabia que em Jesus estava o poder e o caráter para poder desfazer a obra pecaminosa que ele fez, irmãos, que pretendia, como ainda pretende, que ela se estenda a toda a humanidade durante a existência, para que jamais possa voltar a ter aquilo que perdeu, ou seja, ele mesmo desfez no homem as qualidades que o homem tinha quando nasceu, feito à imagem e semelhança de Deus. Perdeu porque venceu Adão e Eva na tentação, e agora então, vendo que Jesus vinha para voltar a devolver ao ser humano aquilo que perdeu lá em Adão, então ele queria desfazer. E este mal, irmãos, que tentou fazer a Jesus, não terminou aí, porque não conseguiu fazer com o Senhor, mas ele traz consigo esta condição de desfazer a obra de Deus no ser humano ao longo de toda a história da humanidade. Então, onde alguém se dedicar a fazer o bem, logo o mal está perto. Pessoa que se interessa a fazer o bem, busca fazer o bem porque o mal está em si. Ninguém busca fazer o bem porque o bem está em si. Busca porque o mal está, ele precisa se desfazer dele. E esta obra, irmãos, maligna, ela persiste até hoje. Jesus foi tentado, nós também somos. É a obra que Deus fez em nós, nos deu a condição de sermos, pela graça que Jesus trouxe, em nós formada a imagem de Deus outra vez, e semelhança, que não pode ser desfeita. E o inimigo quer de fato, como fez com Eva e com Adão, fazer com que esta imagem de Deus em nós se desfaça. Quando ele tentou Eva, ele fez com que Eva descresse na palavra de Deus, mas cresce na sua proposta. Que ele perguntou: o que Deus falou para vocês? Ele falou: a gente está aqui, pode comer de tudo, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está aí no meio do jardim, porque se nós um dia comermos, certamente nós morreremos. Ele falou: não é verdade isto, vocês não morrem. É que se vocês comerem, vocês vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela foi tentada então, pela curiosidade, pelo desejo de conhecer o que somente estava em Deus, e nela não, e nem. Mas agora a tentação despertou nela o desejo de saber, de conhecer. Então ela, não é que ela comeu uma fruta, mas ela aceitou a mentira do diabo e descreu na verdade de Deus. Nasceu, portanto, o pecado, e como consequência do pecado, a morte. Então o ser humano deixou, irmãos, da imortalidade para se tornar imortais. Todos nós agora, todo homem nasce mortal, nasce pecador. Jesus Cristo, pelo sacrifício, tira o pecado e devolve a imortalidade a nós, enquanto nós formos fiéis. Se formos fiéis durante o tempo da nossa existência física aqui na terra, então nós não desaparecemos diante de Deus. Caso contrário, a pessoa não só morre fisicamente, mas tem a segunda morte, que o seu ser diante de Deus desaparece para a eternidade, que é a sua condenação.
Mas a tentação que houve para com o Senhor, e Ele venceu todas elas, também existe para nós, irmãos. Todos nós vivemos sob efeito de tentações de toda natureza. A própria vida terrena, a carne, o corpo, que são humanos, ele tem as suas exigências contrárias à vontade de Deus. Nós precisamos lutar contra isto. Então, por isso que todo mundo vive lutando de dia e de noite contra os males que persistem na sua forma humana, para viverem perante Deus seguindo a sua vontade. Como nós não dispomos, irmãos, de sabedoria suficiente para entender de que maneira o adversário nos quer levar, então nós podemos cair nas tentações. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos protege e nos guarda de toda a tentação. Então, tentações têm níveis diferentes, irmãos. A pessoa às vezes é tentada por uma vontade qualquer, mas não é tentada pelo mal. É um desejo que deu de comer uma coisa, de fazer alguma coisa que não existe mal nenhum. Não sei, mas eu preciso fazer isso. Não tem mal nenhum. Então, a pessoa tenta fazer, que não é no sentido de tentar para o mal, é insistir para fazer. Já a tentação do mal é uma insistência dele para que façamos ou cometamos alguma coisa que desagrade a Deus. E é isto que pode, irmãos, nos fazer voltar ao status, aquilo que nós éramos no passado, ou seja, pecadores destituídos da glória de Deus. Isto não pode acontecer. É nisto que reside a nossa luta, a nossa batalha. É por isso que nós congregamos, é por isso que nós oramos, é por isso que... logo aqui, os irmãos, vejam que depois aqui no capítulo, logo na frente, 6, o Senhor ensina a orar. Porque alguém falou, Senhor, ensina a gente a orar, como João ensinava os discípulos. E o Senhor Jesus, ensinando os discípulos a orar, Ele também ensinou, dizendo, livra-nos da tentação. Então o Senhor pode nos livrar da tentação. E existem coisas, irmãos, que aparecem na nossa vida, que são tentações, mas coisas que a gente vai levando, não faz aquilo e suporta e vai passando. Existem outras que são persistentes, e que são de alta contaminação espiritual, e que podem nos afastar da presença de Deus. E o adversário investe nisso, luta nisto, para ver se a gente aceita a sua proposta como Eva aceitou, despreza a palavra de Deus e aceita a sua vontade, ou seja, a vontade do inimigo. E é nisto que nós devemos resistir, a isto que nós devemos nos opor e não aceitar. Mas todos estão sujeitos a serem tentados pelo adversário. Mas o que faz o Senhor, irmãos? É Ele que nos livra de todo o mal e nos dá poder para vencer as astutas ciladas do nosso inimigo. Porque ele é astuto. Pessoa astuta é pessoa que busca oportunidades sem que o seu amigo, a pessoa, perceba. E na astúcia engana a pessoa. Assim é o adversário que astutamente nos quer enganar, às vezes num trabalho, num negócio, numa viagem, num empreendimento, numa sociedade, enfim, numa união com uma outra pessoa de quaisquer natureza que seja, e às vezes contrária à vontade de Deus. E a vontade e o desejo da pessoa é aumentado pela tentação. Naturalmente já está querendo aquilo, mas aí vem o adversário e incute na mente e alimenta o seu ser de expectativas por aquilo, e a pessoa vai cedendo, cedendo até que cai. E a palavra de Deus tem o poder, irmãos, de desfazer, diluir as coisas. Os irmãos vejam, por exemplo, se alguém tem um copo de água, eu tenho aqui um copo de água, e olha, está quase cheia. Se cair aqui dentro uma gota de algum mal qualquer que seja, um veneno, o
que cair aqui dentro, se eu beber logo eu posso ser envenenado. Mas se alguém começar a despejar água aqui, vai pondo água, ela vai extravasando, vai saindo, daqui a pouco o veneno foi embora e a água pura ficou aqui outra vez. Esse é o trabalho da palavra. Vai lavando, vai falando, vai insistindo, e o mal vai indo, até que ele sai e vai embora. Depois o inimigo pode jogar outro veneno, mas a palavra sempre virá e vai expelindo tudo aquilo que pode fazer mal à nossa vida espiritual. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus é poderosa. Ela é como a água do lavandeiro, diz a palavra, que ela tem poder. O sabão vem, irmãos, ele ataca sobre a sujeira, dilui a sujeira com a água e a água leva embora. Assim faz o Senhor com a tentação. Se alguém está aqui nesta manhã ouvindo esta palavra, é crente, está lutando para servir a Deus, mas tem na sua vida situações que não consegue se libertar. É um vício, é um desejo, é uma maldade que se apegou na sua vida, no seu corpo, enfim, alguma coisa, e a pessoa não consegue ser liberta. Sabe que aquilo lhe prejudica espiritualmente, prejudica a sua comunhão com Deus, mas não se liberta. Então vem aqui a palavra. Hoje o Senhor manda um jato desta palavra, como uma água em cima desta sujeira, e pode te lavar nesta manhã. Irmãos, vejo que a ciência do homem beneficia, traz tanta coisa boa. Antigamente, ou até não muitos anos atrás, quem queria lavar alguma coisa que a sujeira estava impregnada, primeiro que criaram quimicamente produtos que diluíam. Então aquilo removia, mas às vezes removia a sujeira, mas estragava aquele objeto. Então o que aconteceu? Inventaram uma bomba que pega água e injeta esta água com tanta pressão, que a pressão somente de água, não precisa produto nenhum mais, a água bate em cima da sujeira e vai insistindo até que arranca tudo e deixa no seu estado natural. Esta palavra desta manhã é um jato que Deus manda, e toda a sujeira que a tentação deixou na tua vida seja expelida agora em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Na nossa vida, irmãos, nós aprendemos de tudo pelas experiências e as comparações. Jesus mesmo fazia comparações, não é? Quantas comparações que ele fazia, que até hoje estão aí, ninguém contesta. E nós temos também, irmãos, coisas que acontecem e nós usamos na nossa vida, que são recursos para nos aliviar de alguma situação. Às vezes não é possível fazer aquilo com as mãos. Não tenho ferramenta que me ajude a fazer isso, mas às vezes aparece alguma solução que, caindo ali, tira aquele mal e a gente não sofre. Que esta palavra nesta manhã seja a solução dos problemas espirituais que muita gente arrasta na sua vida. Lhe falta caridade, quer amar e não consegue, ao invés de amar odeia, ao invés de perdoar não perdoa. O Senhor nesta hora, pela virtude da palavra, te lava, te limpa, manda esta tentação embora. Glória ao nome do Senhor. Jesus falando com os discípulos sobre o pecado, que tinha os pecados físicos, feitos com o próprio corpo, com os recursos do corpo, mas tinha os pecados virtuais, que a pessoa não fazia com as mãos, mas também pecava. E o Senhor Jesus, falando disso, ele disse: olha, se os vossos olhos forem maus, o vosso corpo será tenebroso. Tenebroso, irmãos, é ausente de luz. Será um corpo na total escuridão, se os teus olhos forem maus. E olhar mal pode fazer parte da humanidade. Pode ter bom olhar e pode ter um mau olhar. Os irmãos têm conhecimento. O mau olhar, tem mau olhar que traz o mal para si próprio, e tem o mau olhar que injeta o mal, emite o mal contra um terceiro. Não é assim? Antigamente, crianças pequenas,
As pessoas até não deixavam muito exposta, porque tinha medo de olhar mal de outras pessoas, porque tinham tanta maldade no olhar, que podia imprimir na criança um mal-estar. E até hoje tem. Mau olhar de uma pessoa para com a outra, a pessoa olha com um olhar tão irônico, tão maldoso contra alguém, e se alguém vai embora, quando lembra da pessoa, se sente ofendida. Mas por quê? O olhar daquela pessoa para mim me ofendeu, me deu um mal-estar. Mas ela não te falou nada. Ainda bem que não falou. Só o olhar dela a mim já me causou um mal-estar. É o olho mau, bendito seja Deus. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, jamais tem um olhar mau, mas tem os olhos bons, porque se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Jesus escreveu isto. Então, queridos irmãos, são pecados que pode vir a pessoa não resiste. Pessoa que tem uma tendência a cobiçar o que é de terceiros e olhar com um olhar mau, isto é um pecado residente naquele ser, naquela pessoa. Ela não faz mal com as mãos, mas faz com os olhos, faz com os seus pensamentos, porque imprime contra aquela pessoa, às vezes inocente, uma maldade. E aquele que creu no Senhor deve ser liberto destas coisas. Todavia, se alguém está ouvindo esta palavra aqui ou fora daqui onde for, e sabe que tem em si este mau olhar, esta cobiça, influência maligna com o seu olhar, seja liberto desta tentação nesta manhã. Isto não vem de Deus, vem do maligno. Isto são, irmãos, resquícios do pecado. Veio da maldade do pecado, porque lá no pecado, no mundo, irmãos, tenebroso como é, tem aqueles que fazem mal com os seus olhos e tem aqueles que fazem mal com sacrifícios ao príncipe das trevas, invocando o mal contra terceiro, contra uma família, contra um matrimônio, contra um casal, não é assim? No mundo está cheio disso, nas esquinas se vê isso aí. Bendito seja Deus, que o mundo está contaminado e Jesus, pela palavra, está limpando. E isto, irmãos, às vezes pega até nunca serve a Deus. Por quê? Porque está sob efeito de uma tentação e não se liberta. Mas a palavra desta manhã é a mesma que esteve na boca de Jesus quando o diabo se apresentou e no final ele disse: vai-te, Satanás. Hoje a palavra: manda o inimigo embora da tua vida. Glória ao nosso grande Deus. Quanto estrago está fazendo, irmãos, esse inimigo. Visíveis e invisíveis. Visíveis quando toma a vida da pessoa e fisicamente se vê, decai, não tem mais ânimo para nada, só pensa no mal, acorda todo dia querendo agir, sai na rua, encontra adversário de todo jeito, no trânsito tem inimigo, no trabalho tem inimigo, em casa encontra inimigo, porque está sob efeito do príncipe das trevas que te tenta e não se deixa aliviar. Mas a palavra desta manhã é a mesma que saiu da boca de Jesus, que mandou o inimigo embora, hoje ele manda também, da vida de alguém que está ouvindo. Santo é o Senhor. Povo de Deus é povo livre, livre para servir a Deus, livre para viver com alegria de fazer a sua vontade. Que seja a palavra desta manhã suficiente para nos dar poder contra o príncipe das trevas e dizer, como Jesus venceu o maligno, eu também vencerei. Cantamos agora: estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Não foi isso que cantamos? Nós iremos vencer em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Levantemo-nos, irmãos, a nossa força diante do nosso adversário, porque o Senhor Jesus está conosco. Deus seja louvado.